Ao vivaço, mais um. Pode sou. Pode isso, Arnaldo. Claro que pode sou. Entendeu? Sacou? Hoje eu tô felizaço aqui. Mas muito feliz mesmo que eu tô com um grande amigo. Um cara que eu falo assim, a gente tem aquela pegadinha um pouco de paizão. Mas daqui a pouco eu vou falar muito. Nós temos uma resenha de pelo menos umas 5 horas aqui para falar tudo da nossa amizade e do que ele representa, não só para mim, mas também para a cidade de Argirita. Já já eu vou apresentar. Por quê? Eu quero dar um papo legal agora, uma moral para os nossos patrocinadores. Claro que esse episódio tem um oferecimento do Sicredi. O Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Sicredi é uma grande ferramenta de realizar ações. Gostou, né, Sicredi? Aqui é fechamento. Claro que a gente tem a pegada de brincadeira e tudo, mas o Sicredi tem realizado o sonho de muita gente. São projetos financiados, são juros infinitamente mais baixos, com possibilidades de fato, comprar o carro, investir no imóvel, de capital de giro, de energia fotovoltaica e tantos outros. Além de, claro, de exercer aquilo que as cooperativas deveriam estar fazendo de fato, né, que é investir no social, que é tirar parte do seu lucro e colocar em projetos que mexem na transformação das pessoas. Eu já vou começar até tomando uma aguinha, que quando fala do Sicredi, dá fome, dá sede, dá tudo. Por falar em fome, eu falo agora então da queijaria da Bica. Sabe aquela coisa que o mineiro gosta, que é de comer? Pois é, e mineiro tem coisa boa. Na queijaria da Bica não é diferente. Tudo que mineiro gosta tem lá. O queijinho, o pão com linguiça, o pão de queijo. Aliás, não é um pão de queijo, é o pão de queijo. Na BR 116, aqui de Leopoldina, indo para Além Paraíba, quem vai para o Rio para ali direto, naquele posto que tem uma bica. Aliás, o posto vai reabrir em grande estilo já já. Mas o seu queijinho, aliás, os queijos e mais queijos, doces, pinga, a cachaça mineira, mas, sobretudo, aquele atendimento que só o mineiro sabe na queijaria da Bico. Tá brabo hoje aqui a sede, tá, Rabão? Acho que é reflexo da obra ainda. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo para vocês como que está ficando o nosso espaço. Nós já estamos no espaço novo, muito mais amplo, um complexo de comunicação. São 3 estúdios. Daqui a pouco eu falo sobre o nosso novo espaço, que eu ainda tenho que falar da Persianas Duque. Mais uma vez a Persianas Duque, aí, ó, instalando todo o nosso interior com cortinas, com persianas, com dicas e muitos materiais que trabalham o interior, mas sempre com aquele atendimento muito rápido, muito eficiente. E claro que quando a gente está mexendo com obra, a gente precisa contar com o imprevisto, né? E eles estão lá, eles chegam juntinho. E eu super indico Fabiana e Márcia, que são muito profissionais. Aliás, eles devem estar muito felizes hoje com o nosso convidado, que é da Terrinha e que muito orgulha a gente. Um abraço, pessoal da Persianas da Duque Persianas, ou Persianas Duque, vocês que escolhem. É só entrar no QR Code que está na tua tela, que vocês vão entender de tudo que eu estou falando. Quero falar também do Instituto Caminhos da Mente, que é que enfrenta, que ajuda a todos enfrentarem uma grande realidade, que são as crises de ansiedade, a depressão. A saúde mental é um problema real em todas as famílias de todo mundo. Mas para a gente estar enfrentando essa labuta, essa dor, precisa saber com quem entregar esse tratamento. Uma que é a ética, o conhecimento, o profissionalismo, sabe aquela coisa de sentar e mais de 40 minutos de consulta para entender o gatilho que está te levando a ter essas crises,
Dr. João Alberto, da cidade de Bicas, atende também em Leopoldina e no Rio de Janeiro. O contato está aí para você fazer o que eu fiz, me cuidar, e o canabidiol simplesmente me tirou de todos aqueles Rivotris, Aprazolam, Desvenlafaxina, e ter uma vida normal. Sabe o que é você deitar e dormir? Pois é diferente para você estar alguém que não fazia isso mais. E fiquei livre. O canabidiol tira da cabeça, gente. Tem gente falando, está fumando maconha? Jamais. É o óleo do cannabis que, né, o mundo todo está conhecendo, mas claro que precisa estar nas mãos de pessoas com conhecimentos e autorizados, legalizados. Esqueci de alguém, produção? Não, né? Hein? Pois é, não, da Estônia eu não esqueci. É porque a Estônia é a Estônia, a gente deixa para o final, porque lá é onde tudo acontece. Stone House, a melhor casa de shows. Eu já não vou falar de Leopoldina, não. Vou falar nível aí Brasil. Por quê? Stone House trouxe Capital. Capital é simplesmente a melhor banda de rock do Brasil. E nem todas as grandes casas de shows do Brasil trazem um Capital. Nenhum de nós, Detonautas, Maiara e Maraíza, Felipe Ret, vem aí agora Hungria. Cara, vem aí o cover do Michael Jackson em agosto. Eu já vou divulgar daqui uns dias, a gente vai sortear ingresso. Já estou com o meu ingresso comprado e vai simplesmente matar a pau, vocês não podem ficar de fora. Mas eu estava falando da nossa nova casa. Dá uma olhadinha aí, que o Thiago está filmando aqui agora, para vocês verem essa nova estrutura que está na cidade de Leopoldina e que também pode ser sua para você gerar seu conteúdo também, seu podcast, enfim. Olha aí como que ficou maneiro. E claro, você que ainda não segue o canal, você que não está inscrito, pelo amor de Deus, tem gente que a gente passa, adorei o programa. Aliás, que programa, 3 contra 3, esquerda contra direita no último episódio. Simplesmente espetacular, pegou fogo. E ó, já estamos marcando a segunda edição com participantes de Cataguases de Muriaé. Se você está aí e quer participar, fiquem à vontade, entre em contato no nosso direct e a gente vai estar te convidando para vir debater. Mas, no final das contas, foi maior barato, porque todo mundo dando as mãos, divergiram, teve debate, teve embate, mas teve muito respeito e é o que a gente pregou naquele episódio. Mas olha aí para você, ver como que faz para se inscrever nesse canal. Nesse canal tem muita gente com dificuldade de se inscrever. Olha na tua telinha aí para você ver que facilidade de inscrever no PodSor. É muito fácil de se inscrever no PodSor, então, no YouTube. Primeiro, você vai abrir o aplicativo do YouTube. Em seguida, você vai na lupinha e vai digitar PodSor Podcast. Não se esqueça do acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Vai aparecer o PodSor, você vai se inscrever nesse link que está aí, ó, inscreva-se. Em seguida, você vai ativar o sininho das notificações.
e vai marcar todas as notificações que você vai ser notificado nesse momento de todos os episódios que irão acontecer no canal Pode Sor. Viu como é fácil? Viram? E outra coisa também, dá uma moral pra gente. A gente está com um canal monetizado e também com a possibilidade agora de você dar uma hypada. O que é hypar? O YouTube está dando uma oportunidade desses canais que estão em expansão e o nosso está só subindo. A gente pode hypar. Olha para você ver como que faz para hypar um vídeo dentro de uma semana. E você pode fazer isso por 3 vezes. Olha como que é fácil. Agora que você já aprendeu a se inscrever e já está dentro do canal Pode Sor, os vídeos com menos de 7 dias podem ser hypados. E isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, você está dentro do canal, você vai ter lá, então, os vídeos mais recentes. Por exemplo, esse dos melhores momentos da Luísa Caldi conosco. Nós clicamos nesse vídeo e aí nos comentários você arrasta para a esquerda e então apareceu o link de hypar. Clicou e vem a confirmação lá embaixo. Hypar o vídeo e vocês viram então que nós ficamos ranqueados com 4.000 pontos nesse momento, podendo entrar no ranking dos vídeos mais hypados e visualizados do mundo. Precisamos muito que todos os nossos inscritos nos ajudem hypando os vídeos. Um grande abraço. Agora sim, chega de papo que eu quero apresentar para o mundo esse cara que é orgulho da cidade de Argirita para o mundo. Não é caô, não, o papo é reto. Vinicim Xavier. Pô, cara, esse aqui. Alô, Alex. Abacabacamu. Bike. Ih, amém. Eu tenho que falar amém? Que porra é essa? Não, fala que tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. Racabacabaque. Racabacabaca? Abacabar. Abacabar. Cara, Vinicim, desde o Sub-17, aliás, Sub-13, eu te vi em Argirita. No Sub-17, sempre com muita disciplina. Né? A gente fala que assim, o esporte, nós vamos falar muito disso. Ele abre uma porrada de oportunidade e você abraçou, né, cara? Você permaneceu no meio esportivo. Sim, sim, Alex. Realmente a gente tem esse contato desde muito novo, né? Tô no esporte desde muito cedo. Ainda comecei como jogando, né? Comecei jogando. E como você falou, uma coisa que é verdade, né? Desde muito novo sempre fui muito disciplinado. Independente de qualidade técnica do que eu tinha, sempre fui muito disciplinado e isso eu acredito que me ajudou ao longo da minha carreira, da minha carreira universitária, me ajuda ao longo da minha vida, né? Essa disciplina que o esporte é capaz de oferecer pra gente, né? O esporte permite a gente criar essa disciplina, claro que se a gente tiver esse desejo, e a gente pode levar isso para outras áreas da vida. Ainda tá batendo com a canhotinha ainda? Não. A direita já é ruim, aí a canhota piorou. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernandão Xavier e pra Jane. Pessoas assim, a base, né? Pai e mãe ali, mas pai e mãe diferenciados, né? Que eu via curtindo os momentos do filho, que estava lá apoiando, que estava lá cobrando, que estava sorrindo, que estava chorando. Fundamental, né, cara? Fundamental, Alex. E você é prova disso, né? Você vê, né, que meu pai tá sempre presente nos momentos, minha mãe também, meu irmão, enfim. Eu falo especificamente do meu pai porque meu pai é um apaixonado por futebol também, né? Então acaba que tá sempre presente nos momentos que a gente tinha na quadra, no campo, nos campeonatos que a gente disputava fora também, que você teve muita importância nisso, participou muito disso, né? E até hoje eles continuam me apoiando, tenho certeza que eles estão assistindo a gente agora e a gente pode falar um pouquinho da importância da família também na nossa carreira, tenho certeza que eles foram muito importantes para me ajudar nesse processo que eu ainda estou em processo, né? O Fernandão ele não perde um episódio também. E alguém, perdão, não vou lembrar quem que é, falou assim, o Fernando me passou o link do Pode Sor. Pô, isso é legal, cara. O canal tá... As pessoas estão recomendando. Inclusive, tem um programa que, a partir da próxima segunda-feira, ele entra ao vivaço, não somente pelo Pode Sor, mas pelo YouTube, no canal do Pode Sor, que vai virar TV, mas também pela Rádio 267. Você já pode baixar o aplicativo da Rádio 267. Por que 267? Sim,
homenageando a nossa BR que cruza quase toda a zona da mata aqui, mas de tanta importância para todos nós, e que nós batizamos aqui a rádio, então, de Rádio 267. Baixa o aplicativo, ou você quer ver um negócio, fala assim, Alexa, tocar a Rádio 267, já está no gatilho, e já uma inauguração oficial da Rádio 267. Mas vai estar todo dia, de segunda a sexta, na Rádio 267 também, o Placar 267, que fala muito de esporte, com o Cauê Marinato, com a participação do Badeco, uma bancada que só fala besteira, né? Ô, Alex, e assim, não é querendo puxar sardinha pra você nem pra minha família, mas isso é realmente verdade. Meu pai e minha mãe estão sempre mandando link. Tem outro cara da minha família também, que é o Rodrigo Xavier. Ô, Rodrigão. Sempre compartilhando, sempre jogando no grupo da família, jogando pros amigos, e sempre que eu tenho tempo também, que mando no horário que eu tô disponível, eu vejo. Já tô ligado no Placar 267, comentei com você aqui antes, né? E é legal, cara, a gente, você sabe o quanto meu pai é fã de Argirita, eu também sou muito fã de Argirita, eu sou fã das pessoas de Argirita, né? Especialmente que buscam inovar de certa forma, e então, assim, o que a gente puder fazer para apoiar, mesmo que seja nas mínimas coisas, a gente sempre vai fazer, você pode ter certeza disso. Você volta quando? A previsão de voltar para a Indonésia agora é na metade de julho, ainda não tem uma data certa ainda, mas é meados de julho para o final. Porque tem a Copa, né? Exatamente. Esse ano, a Copa, além de ser muito prazeroso para a gente poder assistir, poder estudar, poder curtir esse momento, né? Ajudou também nesse período de poder ficar um pouco mais com a família, porque pelo fato de ter a Copa, o início do campeonato vai ser adiado, então a gente vai poder ficar um pouco mais em Minas, poder ficar um pouco mais com a família, então por conta disso eu vou poder ficar um pouco mais de tempo no Brasil. Pega o contrato lá, um contrato de uma intimação. O Vinicinho vai estar na bancada do Placar 267, fechado? Pode contar comigo. Que beleza. Como diz o Edinho, falecido Edinho da rádio, que beleza, que beleza. Aliás, Beto Anzolin está arrepiando, 5 da manhã, na Rádio 267, com o programa Manhã Sertanejo, é tudo que ele gosta. Até às 8, cara, uma programação muito legal do melhor do sertanejo, apoio aos produtores rurais, está convidado aí também. Ô Vinicinho, falando em Copa, né, cara? Primeiro, uma pergunta. Claro que o seu sonho era ser um jogador. Sim. E por muitas vezes eu falava assim, ó, em Argirita, o Zitinho perdeu uma oportunidade, né, talvez a maior até hoje, porque ele estava com a cara lá dentro do Cruzeiro já estava com a América, depois no Cruzeiro, praticamente fechado, e ele quis ir para a Argirita. Né? O Diego, eu sempre falei o seguinte, o Diego era um baita do centroavante. Craque. Eu trouxe ele um dia numa peneira aqui no Ribeiro Junqueira e tivemos a infelicidade de naquele dia ser um treino de 2 toques. Estou te falando a real, de verdade, hein? Chamaram o Diego no primeiro toque, uma caneta. No segundo, ele bateu e foi gol. Pela felicidade dos meus filhos que eu estou te falando. Ele, se estiver escutando, sabe o que eu estou falando. O Diogo estava presente nesse dia também. Legal. Eu falei assim, cara, e quem estava ali era um pessoal do Duque de Caxias e tudo. Rapidinho chegou no meu ouvido, né? Ó, a gente fica com o garoto. E foram de novo lá em Argirita, quando viram. E na época, mulher tal, a gente respeita e tudo, mas também, né? E eu falava assim, cara, o Vinicim, ele é dedicado demais. O Cristiano Ronaldo, ele não era aquele cara assim, o bam, não, mas a dedicação dele fazia com que ele fosse o melhor. Né? O Vinicim, eu via, ele falava assim, é ele que vai explodir. Bom de bola, com muita noção, disciplinado. Daí a pouco o Vinicim não virou um jogador de futebol, mas está no meio. Sim. E explodindo, com muito conhecimento, levando a tua arte, né, para o mundo. Mas tem um pouquinho de frustração ou não? Não, Alex, zero de frustração. Realmente, eu acredito que dos jogadores assim de Argirita, né, do futebol amador que eu convivi, talvez eu tenha sido um dos mais disciplinados. De longe, eu tenho certeza que estou muito distante do mais talentoso, não tenho a menor dúvida disso. Com o tempo que eu fui tendo contato com outros jogadores também da região, fui vendo que realmente seria um pouco mais difícil de eu me tornar profissional, apesar de toda a dedicação.
Realmente, isso que você falou, sempre tive muita disciplina, eu acho que eu carrego isso de outra forma hoje no futebol. Tenho zero de frustração em relação a isso, porque eu percebi, talvez um pouco tarde, que não daria para ser jogador, mas por conta dessa minha dedicação, eu acreditava até certo ponto que eu poderia me tornar profissional. Realmente não me tornei, mas não sou um frustrado por conta disso. Eu acredito que tinha muita gente em Argirita que tinha muito mais potencial que eu e talvez se tivesse uma mentalidade um pouco mais diferente, talvez tivesse um suporte diferente. O Diego é um caso desse, que realmente muito talentoso, talvez poderiam ter alçado outros voos, mas a vida é feita dessas coisas, acontece coisas que a gente não espera, né? E aí eu acredito que de acordo com vão surgindo as oportunidades, a gente tem que abraçar de diferentes formas. Às vezes não é da maneira que a gente sonhou enquanto criança, mas quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai criando outros sonhos. E é o sonho que eu tenho seguido, é o sonho que eu tenho realizado. Cada dia mais tenho criado sonhos diferentes, né? E graças a Deus conseguindo chegar próximo desses sonhos e realizar muitos deles. Eu não posso ser injusto com o Edmundo, que o Edmundo, num teste no Tupinambás do Cruzeiro, ele também passou e quando estava preparando para ir para BH, seguindo o caminho do João Berto, que também esteve no Minas, aí ele falou, vou seguir o exemplo do meu irmão, vou querer fazer medicina, mas ele também teve essa oportunidade e nem posso ser injusto também com uma molecada, né, cara? No futsal ali, o Lívio, Exato. O Vitor. Exato. E tem a presença do Bahia ali também foi muito importante. Foi muito importante. A presença do Bahia foi muito importante na época pra gente. Eu acredito que até como depois que eu tomei essa decisão de seguir na carreira acadêmica e trabalhar como treinador, como auxiliar técnico, enfim. Durante o período com o Bahia, ali já comecei a perceber algumas coisas e o Bahia é um cara muito inteligente, muito reconhecido no cenário do futsal, né? Ele, sem dúvida, foi muito importante pra gente. E assim, a Argirita, cara, realmente tem muitos talentos. Você falou do Vitor, do Lívio, são realmente os caras do Edmundo, são caras que poderiam ter seguido uma carreira como atleta, mas eu tenho certeza que mesmo eles não tendo se tornado atletas, a convivência, o aprendizado que o esporte trouxe para eles, com certeza isso ajuda na vida profissional e pessoal deles, não tenho a menor dúvida disso. Agora você vai olhar para essa câmera ali, você vai contar a tua história, meu irmão. Qualquer uma dessas que você olhar ali, o Arthur de Argirita vai estar te focando. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Sei que você já passou pelo Botafogo, pela Portuguesa. Inclusive, eu tenho uma camisa da Portuguesa do Rio, né, que eu ganhei e guardo com muito carinho. Aliás, vou começar a trazer esses presentes para a gente expor aqui, uma boa ideia. E tem muitos jogadores que passaram por aqui que estão trazendo uma lembrança. Eu vou expor aqui também uma forma da gente ter um carinho. Assim como no próximo episódio, a gente já vai ter também aqui uma lembrança desse episódio que já está sendo produzido. E é claro que eu vou te mandar também. Alex, sim, na época eu lembro quando a gente foi, visitei você na prefeitura de Argirita, você junto com o William, tive a oportunidade de levar a camisa da Portuguesa, que ela é uma camisa histórica, que foi uma camisa que a gente alcançou a semifinal do Campeonato Carioca em 2021. Na época a gente tinha com a gente o Chay, que depois se tornou ídolo do Botafogo, posso dizer assim, porque foi um cara muito importante no período que o Botafogo esteve na Série B, né, no acesso ali, foi um cara realmente muito importante, ele esteve com a gente. Então pode ter certeza que aquela camisa tem um peso, tem um valor muito grande para a Portuguesa. Foi a maior campanha da história da Portuguesa no Campeonato Carioca. Hoje, Alex, eu não trouxe uma camisa, mas eu trouxe uma lembrancinha para você. Cara. Da Indonésia, da cidade de Bali, que é uma cidade mundialmente conhecida. Espero que nos próximos vezes eu possa trazer uma camisa. Maneiro. A gente poder se programar isso, mas é de coração, cara. Vou expor aqui com o maior prazer também. Pô, maior chaveirinho lá de Bali, hein, cara. Aí, ó. Vou nem abrir para não arranhar aqui, que eu quero já pegar e colocar em evidência nos nossos estúdios. Brigadão, Vinícius. É um presente internacional, né? Pois é, isso não tem preço, cara. Aqui, mas conta pra gente aí o seu início, né? Sim. E toda a sua trajetória. Tentar falar a sua trajetória. Eu vou tentar resumir um pouco, Alex. Como você falou, né? Sempre, desde muito novo, sempre tive muito ligado ao esporte, especialmente ao futebol, né? Ao futsal, ao futebol. E tive esse sonho, acredito que como a maioria das crianças do Brasil, sonha em ser jogador de futebol. Sempre tive esse sonho. Chegou um momento que eu realmente percebi que não daria para eu realizar esse sonho. Quando a gente começa nos campeonatos de nível mais alto, você não tem um certo destaque. Quando você começa
a não render o que você espera ali, a gente tem que começar a realmente enxergar outras formas, né? E aí o estudo também é algo que sempre esteve muito, muito ligado a mim, mesmo tentando me tornar um atleta profissional, nunca deixei de estudar, sempre continuei estudando assiduamente Meus pais sempre exigiram muito isso, né? Sempre me apoiaram dentro do futebol em qualquer momento, mas sempre exigiam de mim continuar estudando. Eu também tive essa consciência desde cedo. Então, no momento que eu decidi, que eu percebi que eu não seria atleta profissional, eu segui especificamente para uma área técnica, mas ainda não no momento do futebol. Eu me formei no Cefet. Eu me formei como técnico mecânico aqui no Cefet, fiz estágios, mas a possibilidade de realizar estágio dentro dessa área me mostrou que não era uma área que eu queria seguir. E aí, depois que segui por esse caminho, eu pensei em fazer educação física. Queria, de alguma maneira, estar ligado ao esporte, estar ligado ao futebol. E aí, tomei essa decisão durante o estágio, que não era o estágio, como eu já falei, não era o estágio dentro do futebol, mas eu percebi ali que eu queria realmente seguir de alguma maneira dentro do esporte. Tomei a decisão de fazer educação física, tive a oportunidade de estudar na UFJF. E quando eu fui ingressar na UFJF, eu descobri um projeto, que era um projeto de extensão ligado ao futebol. Esse projeto de extensão era focado, ele ainda existe, mas é um projeto de extensão, desde aquela época, focado em formar profissionais do futebol e também formar atletas. O projeto é um projeto que atende crianças de toda a região, especialmente Juiz de Fora, Matias Barbosa, mas um projeto que atende crianças de toda a região. E, cara, na época da faculdade, já ingressei num grupo de estudos de futebol. Foi quando eu comecei a ter os convites, foi quando começaram a surgir os convites dentro da própria universidade. E ingressei como estagiário na categoria Sub-13 do futebol. Depois de ingressar como estagiário no Sub-13, me tornei auxiliar técnico da categoria Sub-15. Na época, a UFJF tinha uma parceria com a AZEPEL, que era a mesma associação do JF Vôlei. O pessoal de Juiz de Fora, Bara, essa galera. E tive a oportunidade de ser auxiliar técnico na categoria Sub-15. E no ano seguinte, eu descobri que o Felipe Surian seria o treinador do Tupinambás. O Tupinambás tinha subido para a primeira divisão do Campeonato Mineiro Profissional, depois de longos anos. E aí, percebendo essa oportunidade de realizar um estágio, foi quando eu pedi o Marcelão, que foi o professor de futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora, e falei que queria realizar esse estágio no Tupinambás. Ele, de maneira imediata, falou que buscaria os contatos, buscaria uma maneira de fazer isso. A UFJF realizou uma parceria com o Tupinambás e eu fui no ano de 2019 estagiário no Tupinambás, na categoria profissional, para disputar o Campeonato Mineiro Profissional. E a partir dali, cara, as coisas começaram a mudar realmente. A UFJF... Vou só te dar uma ajudinha aqui. Pode, fica à vontade. Pra cá? Pode. Peço perdão. Não, tranquilo, beleza? Tranquilo, vai lá. E aí, Alex, ali no Tupinambás, quando eu conheci o Felipe Surian, foi quando as coisas realmente começaram a clarear bastante assim para mim. Foi quando eu percebi que realmente existia uma possibilidade de seguir nessa carreira, de poder ter uma carreira de verdade ali, ser bem remunerado por isso. E o Felipe Surian fez uma campanha extraordinária aquele ano no Tupinambás, conseguiu no primeiro ano do Tupinambás na primeira divisão, depois de longos anos, né, do Campeonato Mineiro, chegou nas quartas de final, classificou para a Série D do ano seguinte, que para um clube de Juiz de Fora é um feito muito grande, por mais que talvez a gente fique preso, né, aos clubes gigantes do cenário nacional, mas dependendo do nível, dependendo da região, existem as pequenas conquistas que você tem que alcançar para poder chegar no nível mais alto, né? E para o Tupinambás, alcançar uma Série D naquele momento era realmente uma conquista muito grande. E aí, cara, nesse ano eu tive a oportunidade de assumir a categoria do Sub-15 da UFJF. A gente estava na segunda divisão porque terminou a parceria que existia na época, então a gente teve que disputar novamente. A gente tinha conseguido acesso no ano anterior, mas aí a parceria com a AZEPEL terminou, a gente fez uma parceria com o Tupinambás para disputar o Campeonato Mineiro, só que nessa parceria a gente teve que voltar para a segunda divisão do Campeonato Mineiro Sub-15 Sub-17. O treinador do Sub-17 na época era o Vanderlei Tavares, e a gente conseguiu esse acesso, cara, em parceria na parceria da UFJF com o Tupinambás. A gente conseguiu
Em 2019, subi para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, sub-15, sub-17. E aí foram quando começaram essas pequenas conquistas. No ano de 2020, segui como treinador da categoria sub-15 dessa parceria, porém entrou a pandemia. A gente tinha uma equipe muito promissora, era um ano que a gente planejava assim de realmente fazer grandes coisas no Campeonato Mineiro. A gente tinha uma equipe muito organizada, tinha alguns talentos assim da região. Na época, eles eram garotos nascidos em 2005, 2006, se eu não me engano. E entrou a pandemia, cara. E aí entrou a pandemia, entra aquele desespero, a gente não sabe o que vai fazer. Ninguém esperava isso, né, Alex? Ninguém esperava isso. E vai passar e nunca passava. Vai passar, nunca passava. Aí voltei pra Argirita para poder ficar um pouco mais tranquilo, ficar com meus pais, para esperar. A gente não sabia quanto tempo ficaria aquilo, né? E é curioso isso, cara, porque a gente nunca pode falar. A pandemia foi um desastre, foi um desastre. Só que aconteceram algumas coisas assim. Curiosamente na pandemia, né? Não aconteceu por conta da pandemia, mas aconteceu durante a pandemia, que foi quando o Felipe Surian, que era o treinador que eu tinha sido estagiário em 2019, ele assumiu a Portuguesa do Rio em 2020. A Portuguesa estava na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí o Felipe tinha um auxiliar que tinha realizado alguns investimentos fora do futebol profissional e não queria seguir nessa carreira como auxiliar técnico. E aí foi quando o Felipe me ligou e começou essa parceria, né? O Felipe Surian me ligou, me ofereceu a oportunidade de ficar uma semana com ele na Portuguesa do Rio. Eu prontamente aceitei, fiquei muito feliz, porque era um momento realmente que, num ano que você planejou tudo, planejou de realizar grandes coisas, planejou disputar um campeonato mineiro, quando você tem uma visibilidade maior para disputar um campeonato com o Cruzeiro, Atlético, com o América Mineiro. E tá em casa, receber esse convite foi maravilhoso, sou muito grato por esse convite até hoje. E aí começou essa parceria realmente entre mim e o Felipe Surian. Fui para ficar uma semana, mas fui ficando 2 semanas, 3 semanas, um mês e se tornou uma parceria que a gente ficou junto aí por mais de 4 anos. A gente passou por alguns clubes. E aí, cara, basicamente na Portuguesa a gente começou a ter bons resultados. No ano de 2021 a gente teve, como eu já falei no início do programa, né? A gente teve uma campanha muito boa no Campeonato Carioca. A gente conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Carioca, que é um grande feito para um clube do tamanho da Portuguesa, Muita né? coisa. Botafogo e Vasco não chegaram na semifinal naquele ano, a gente conseguiu desbancar. Você tá de sacanagem também, né? Você Desculpa. precisa falar quem não passou, né? Meu Vascão tá aqui, ó. E não adianta, não, meu. A gente é agarrado mesmo. Mas eu também não voltei mais depois no final da Copa do Brasil lá, não. Enjoei também. Mas tem que ficar aqui porque o pessoal me zoa. O Rodrigo vai ver e vai ser o primeiro a comentar aí. Aliás, a gente não tá tendo como o acesso aqui nos comentários, mas vocês podem ficar à vontade. Vai zoando aí, vai fazendo pergunta. Quase que cai o bonequinho, vocês viram aqui, né? Quase que o Vasco cai de novo aqui agora. Mas no final do programa a gente vai estar respondendo aí. Fiquem à vontade aí. Então, Alex, basicamente foi o primeiro clube profissional que eu trabalhei efetivamente como auxiliar técnico, com o Felipe Surian, e a partir dali, cara, a gente teve a felicidade de fazer boas campanhas. Hoje ele tá no Remo, né? Hoje ele tá no Remo. O Felipe Surian, hoje ele trabalha com um treinador da nossa região também, que é o Léo Condé. É um cara que é uma referência pra gente que trabalha com futebol, principalmente a gente da Zona da Mata. É um cara que também não foi jogador profissional. Diferente do Felipe, né? O Felipe Surian, ele foi jogador profissional, ele aposentou e a partir disso ele começou a trabalhar com o futebol como em comissão técnica, né? O Léo Condé não foi um jogador profissional, então por isso ele acaba se tornando uma referência também pra gente que não foi jogador, sabe? Você falou que passou por alguns clubes, né, com ele. Mas pode terminar, perdão, eu tô igual o Faustão, não, cara. Você mete o ferro aí, para com essa porra, deixa eu falar. Mas depois você pode ter liberdade. Mas sim, hoje o Felipe Surian, ele passaram. Beleza. Hoje o Felipe Surian, ele trabalha com o Léo Condé, são 2 treinadores aqui da nossa região, né? Hoje o Felipe é treinador de futebol, mas ele atua como auxiliar técnico do Léo Condé no Remo. Estão na Série A do Campeonato Brasileiro tentando buscar, né? O Remo acabou de ascender agora para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, depois de longos anos. Acredito que o principal objetivo deles seja manter realmente na primeira divisão e eu acredito que eles vão conseguir porque são dois caras muito competentes. Eles têm outros profissionais competentes com eles também, mas falo especificamente dos dois porque são caras da nossa região. Mas voltando, Alex, fiquei alguns bons anos com o Felipe, a gente teve boas campanhas em alguns clubes. A gente teve passagem pelo Sampaio Corrêa, quando a gente ficou... Eu lembro. Sampaio Corrêa na Série B. Você sofreu um pouquinho, porque a gente teve vitória contra o Vasco nesse ano. Foi, pior que foi, pô.
uma festa Pra variar, linda, né? cara, em São Luís. O Vasco, a gente... Tô brincando com você porque você é vascaíno, mas assim, o Vasco, cara, é algo inexplicável, assim, nacionalmente. A gente que tem a oportunidade de rodar um pouco mais o Brasil, assim, especialmente o Nordeste, cara, o Vasco é muito grande, cara. Nesse jogo que a gente ganhou do Vasco, foi um jogo em São Luís, o estádio estava abarrotado de vascaíno. E o Vasco sempre faz, a torcida do Vasco sempre faz festas lindas, assim, ao redor do Brasil, E cara. pra quem que eu torci? Sampaio? Espero que seu coração tenha ficado um pouquinho Não, não dividido. tô de brincadeira, não. O seu pai é prova disso. E quem estava assistindo o jogo comigo? Pera, pô, o Vini sim, filho do Fernando aqui. De Da nossa Agirita. cidade. Não, eu torci pra você, eu torci mesmo. Obrigado, cara. Cara, é uma oportunidade de vencer o Vasco. Eu tinha certeza que o nome vai começar a ser evidenciado. Ainda mais torci pro Sampaio. Precisa brigar comigo, não, Vascaíno. Mas é uma grande realidade, pô. Sim, Alex. E nesse ano, e realmente, vencer o Vasco foi muito importante pra gente. O Felipe Surian, ele acabou recebendo algumas sondagens de alguns clubes na Série B. Teve proposta efetiva naquele ano de alguns clubes maiores no cenário nacional, assim. Ele acabou renovando com o Sampaio Corrêa. A gente teve alguns períodos, assim, no G4 da Série B. E pro Sampaio também teria sido um grande feito alcançar o acesso. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas foi uma campanha muito bonita. E a partir disso, cara, a gente voltou para a Portuguesa no ano seguinte, fizemos uma campanha muito boa também. A gente chegou no jogo do acesso da Série D. A Série D ela é muito cruel, porque depois da fase de grupos na época, o formato eram 14 jogos na fase de grupos e a partir disso você tinha 3 mata-matas para poder conseguir o acesso. Nesses 3 mata-matas eram jogos de ida e volta. A gente foi passando, fomos bem na fase de grupos, passamos 2 mata-matas. E no terceiro mata-mata a gente pegou o Amazonas. Que é o Amazonas. Com um investimento grande. Com um investimento muito grande, um investimento muito alto, uma equipe muito qualificada também. E a gente caiu no jogo do acesso nesse ano de 2022. Mas a nossa campanha... Pô, é foda, né, cara? Fala a verdade. Tipo assim, é difícil, tá cara. chegando ali, é agora. Exato. Pô, dá uma sensação que o trabalho foi perdido. Mas a impressão que dá é essa, né? Que o trabalho no final foi... das contas, cara, vocês chegaram lá, Exatamente. Né? A gente chegou... Futebol acontece dessas. Já passei por algumas dessas. Recentemente passei por algo parecido também, de estar no quase ali. Às vezes a gente fica um pouco frustrado de falar assim, pô, será que eu vou ficar sempre no quase? Mas eu acredito que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer e a gente vai amadurecendo ao longo desse processo também, né? Não adianta, ninguém vai conquistar nada da noite pro dia, ninguém vai estar na Série A sem ter passado pela Série D, sem ter conquistado coisas menores, ninguém vai conquistar coisas grandiosas sem passar por alguns perrengues, por algumas dificuldades um pouco antes, né? E aí, cara, no ano de 2023 a gente continuou na Portuguesa. E foi quando terminou o Campeonato Carioca, a gente teve um convite de ir pro Botafogo da Paraíba. Já é um clube de massa, já. Um clube de massa, cara. E era um sonho da gente, assim, também, né? Seguindo no mercado do Nordeste, que a gente já tinha conseguido trabalhar no Sampaio Corrêa, que é um time expressivo, assim, dentro do Nordeste. É um time que já disputou final de Copa do Nordeste também, já foi campeão da Copa do Nordeste. E é um clube é o maior clube do estado do Maranhão, né? É um clube expressivo também no Nordeste. A gente tinha esse objetivo de seguir no Nordeste, em grandes clubes, porque o Felipe também, eu sou muito apaixonado pelo Nordeste, cara, sou muito apaixonado, sou muito feliz, sou muito grato de poder ter tido algumas oportunidades lá. Espero voltar no futuro, que a gente não sabe quando vai ser, a trabalhar no Nordeste também. Mas a gente trabalhou em 2023 e aí, cara, a gente fez uma campanha linda também. Mais uma vez a gente ficou no quase, cara. A gente, durante um bom tempo, assim, a gente era um dos únicos... Eram 3 Botafogos que estavam invictos, que era o Botafogo do Rio na Série A, o Botafogo de Ribeirão na Série B e a gente na Série C. Eram os 3 clubes que estavam invictos no Brasil. A gente ficou um bom tempo assim, a gente fez uma campanha muito boa. E a Série C já tinha um formato diferente, que você tinha que passar da primeira fase com 19 jogos. A gente passou dessa primeira fase, onde classificavam 8 equipes. E aí separavam 2 grupos de 4 equipes cada. E dentro desses 2 grupos de 4 equipes, 2 classificavam. A gente começou muito bem, o nosso grupo era nós, Amazonas, novamente. A gente já tinha sofrido com o Amazonas na Portuguesa, agora a gente tinha o Amazonas de novo no nosso caminho no Botafogo. Nós, Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. E, infelizmente, a gente não conseguiu o acesso também. E o Amazonas, mais uma vez, conseguiu acesso num jogo contra a gente, cara. Coisas da vida. Eles gastaram uma grana no Amazonas. Muita grana. O Amazonas teve um investimento muito pesado, assim, em jogadores de renome. Nesse ano, o craque deles, assim, o cara que foi um dos melhores jogadores da competição foi o Sassá. Pois é. Chegou pra eles na segunda fase. E aí, cara, dali a gente foi pro Floresta, que é em Fortaleza, também no Nordeste.
No Floresta, a gente, infelizmente, acredito que tenha sido um dos trabalhos que a gente tenha menos conseguido resultado. Por alguns fatores externos também que a gente não pode falar, mas também um pouco, claro que sempre vai ser da mesma forma que a gente tem os méritos quando as coisas vão acontecer bem, a gente tem as nossas responsabilidades também quando as coisas não acontecem tão bem. No Floresta, eu classifico assim que tenha sido talvez o nosso trabalho de mais dificuldade, assim, que a gente não conseguiu usar os resultados que a gente esperava. E aí foi o nosso último trabalho junto, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no exterior, né? Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Fábio Lefundes, que é um treinador que já está há muitos anos no mercado asiático, está há muito tempo fora do Brasil. E como é que é romper essa aliança, esse elo? Então, Alex, confesso que para mim foi bastante difícil realmente, porque já estava consolidado no trabalho com o Felipe, por mais que esse trabalho no Floresta não tenha sido, a gente não tenha alcançado os resultados que a gente esperava alcançar, né? A gente também, na Série C, a gente também fez só 3 jogos, e aí o trabalho foi interrompido, mas sempre acreditei muito que a gente poderia conquistar coisas grandes assim juntos. Mas, cara, às vezes a vida ela apresenta desafios, coisas que talvez a gente não tá esperando por aquilo, né? E eu confesso que trabalhar no exterior nunca foi um objetivo meu. Nunca foi um objetivo meu assim. Nunca tive isso como um sonho. Eu sou apaixonado pelo Brasil, sempre tive vontade, tenho o desejo, claro, de crescer no futebol, independente de onde seja, mas tenho uma paixão muito grande pelo Brasil, que o nosso povo é apaixonado pelo futebol, eu também sou. Mas, cara, quando surgiu o Fábio, realmente balançou por conta de ser um cara que realmente está no mercado internacional há um bom tempo, um cara que sempre faz trabalhos sólidos, um cara que já foi campeão da Champions League Asiática, tem bons trabalhos. E, cara, era uma oportunidade também de mudar assim, a vida um pouco financeiramente, né? Porque a gente já tinha Lá tem alcançado. uma maior valorização. Sim, então, eu já estava num patamar, assim, legal no Brasil, assim, já estava num momento de carreira legal, assim, sendo valorizado, mas quando chega uma proposta internacional de uma primeira divisão, de uma liga muito competitiva, que é a Liga da Indonésia, e pagando em dólar, com salários melhores e com a oportunidade de trabalhar com o Fábio também, balançou bastante. Confesso que é, eu fiquei muito na dúvida no início, assim, tanto que eu tive uma conversa muito franca com o Felipe, e conversei com ele como a gente tinha essa parceria de muito tempo. Chamei ele para conversar, expliquei a situação, expliquei a possibilidade que a gente tinha. E no mesmo momento o Felipe me apoiou demais, porque ele percebeu que realmente era uma proposta que poderia fazer mudar, começar a mudar a minha vida, né? Não vai mudar a minha vida da noite pro dia, mas poderia começar a me dar um pouco mais de tranquilidade financeira naquele momento. E, cara, o Felipe foi super apoiou, isso foi muito importante pra mim também, porque talvez se a reação dele tivesse sido diferente, talvez se ele me falasse outras coisas, eu repensaria isso um pouco. E assim, cara, eu sou do interior, né? Sou do interior, a nossa cidade, pô, 3 mil habitantes, sou muito agarrado com família, com amigos, com a nossa cidade em si, né? Apesar de eu já estar rodando naquele momento que apareceu a proposta, já estava rodando fora da nossa região, assim, no Nordeste, no Rio, há 4, 5 anos. Balança um pouco, assim, né? Você imaginar que vai ficar um pouco distante de casa, em outro país, né? Porque, assim, Alex, Com tolerância zero para um monte de coisa lá. tolerância zero para muita coisa. Até porque, Alex, você falou de saúde mental, né, no início do podcast aí. E 2024, assim, em Fortaleza foi um momento muito difícil pra mim. Muito difícil porque eu não sei explicar, cara. Naquela vez que eu saí de casa, em 2024, eu sabia que era uma oportunidade muito grande, mas eu senti algo diferente, assim, sabe? E eu vi meu pai chorando naquela vez. E foi assim, em Fortaleza foi realmente muito difícil, assim, não pelo clube, não pela cidade, não pelas pessoas que estavam comigo, mas foi quando eu mais senti, sabe, a falta de ser abraçado, a falta de estar perto dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. Eu procurei terapia na época, eu cheguei a começar a terapia, conversava muito com a minha família, com meu irmão. Então, assim, depois disso, cara,
Desculpa. Eu repensei muito se eu queria continuar trabalhando com futebol, porque o futebol ele dá muita coisa pra gente, dá a oportunidade de conhecer muita gente, dá a oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, dá a oportunidade de conhecer muitos lugares, mas ele também tira muita coisa da gente, cara. Tira muita coisa porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, abrir mão de estar perto dos nossos pais, abrir mão de estar perto dos nossos amigos, de momentos em família, de festa, de confraternização. Isso é muito difícil, cara. Naquele ano também foi um ano que eu passei um Natal que foi muito marcante pra mim, eu não esqueço até hoje. Tava eu e o João Gabriel, que é um menino de Juiz de Fora, é o preparador de goleiros. E a gente passou o Natal, cara, de 2023, porque a gente foi fazer a pré-temporada de 2023, né? Mas a gente passou o Natal nosso num lugar maravilhoso, que era a Orla de Fortaleza. Mas passou eu e ele comendo peixe e as nossas famílias distantes, a família dele reunida, a minha família reunida. E eu acho que isso pegou muito pra mim, assim, na época, sabe? Então, por conta disso, cara, eu tive muito receio, assim, de aceitar essa proposta, de ir pro exterior, de ficar ainda mais longe, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu falei, pô, eu vou me dar essa chance, e se não for pra ser, cara, se não for pra ser no futebol, se não for pra ser dessa maneira, eu escolho alguma outra coisa. Eu sei que eu tenho potencial de fazer outras coisas, mas aceitei, conversei muito com meu irmão. Um outro cara também que foi muito importante pra mim também foi o Wallace, que é o seu afilhado, né? Meu afilhado. Era uma noite, assim, eu liguei pra ele. Meu irmão não tava em Argirita na época, no dia, mas chamei o Wallace pra ele em casa. Ele me ajudou demais, falei pra ele das condições que tinha. Na época eu fiquei realmente, assim, com muito medo, tanto que eu não dei a resposta no dia, esperei um pouco. Deixa eu tomar uma água aqui. Toma uma aguinha aí. Enquanto ele toma aí uma aguinha, busca um ar. Ô, pessoal, amigo, cara, a gente precisa valorizar. Sabe, tá falando do Alice, que é meu afilhado. Um abração pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pro William. Mas a família é algo, sabe, de muita verdade isso que ele tá falando. E sabe o meu papo que eu trago hoje, principalmente pra molecada? Esse cara aqui tá ganhando o mundo e tá falando, sabe, que teve vontade de abraçar o pai e a mãe ou abraçar o amigo. Quase tirou dele, sabe, essa autonomia financeira que ele falou que está começando a ter do futebol, com saudade de um abraço. E peraí, e para você que já perdeu o pai, que já perdeu a mãe, quanto que você pagaria para fazer isso que ele está fazendo em vida? Que vontade de dar um abraço no meu tio. Que vontade de dar um abraço no meu avô. E você tem seu pai e sua mãe, cara. Quando, sabe, aquela coisa assim, quando você não tem um pai ou uma mãe, ainda que você tem uma pessoa que te ama muito, perde oportunidade, não. Sabe, tira aquela barreira que tem na sua frente de você falar assim, pai e mãe, eu vim te falar um negócio. Meu primo, meu irmão, meu amigo, eu vim te falar um negócio. Eu te amo, cara. Sabe, eu tô com vontade de te dar um abraço. Perde essa oportunidade não, porque a nossa vida passa rápido, passa rapidinho demais. E não tem preço a gente poder, em vida, ter esse momento, não é, ô Vinícius? Sem dúvida, Alex. Hoje, eu sempre valorizei isso, né? Eu sempre, mesmo estando aqui perto, eu sabia da importância que é estar com os pais, estar com a mãe, de estar próximo de quem a gente ama, né? Graças a Deus tenho a oportunidade de vir de uma família estruturada, uma família que é unida, tanto a família do meu pai, da minha mãe, meu núcleo familiar também. E assim, hoje estando fora, cara, eu dou ainda mais valor a isso, porque realmente são as pessoas que vai nos dar essa força até nesses momentos de dificuldade, são as pessoas que, estando perto ou longe, são as que vão nos sustentar realmente para tomar nossas decisões, E para o ajudar a que faz seguir você nossos matar a sonhos. saudade?
Você tá lá, pô, fudeu, não tá aqui, tá lá do outro lado do oceano, e agora é um telefonema, é uma call, o que que é? Cara, então, eu até falei com meu irmão essa última vez que eu cheguei, né? Graças a Deus que hoje existe chamada de vídeo, que existe essas facilidades, né? O telefone ajuda a gente demais, porque por mais que seja tanta distância, eu tenho a impressão que eu tô do lado deles o tempo inteiro, sabe? E assim, eles fazem questão de me ligar nos momentos felizes, nos momentos que meu irmão, quando tá em festa, quando eles estão em família, meus amigos. Tenho grupo de WhatsApp também com meus primos. Com a minha família, eu tô sempre em contato com eles, então faço muita chamada de vídeo. Então, assim, isso aproxima um pouco mais a gente mais. Claro que nada vai ser igual o calor humano, quando um abraço realmente, sentir o toque físico realmente, sentir o cheiro da pessoa, de estar perto. Claro que nada vai ser igual, mas hoje em dia o WhatsApp permite muito isso, né? Por exemplo, eu encontrei o meu irmão depois de um ano, foi ele quem foi me buscar no aeroporto. Eu senti que parecia que eu tinha visto ele no dia anterior, sabe? Parecia que eu tava do lado dele no dia anterior. É bacana, né? Então, apesar dessa distância toda, a rede social hoje em dia ajuda a gente demais, cara. Ajuda a gente muito, sabe? Tem muito estrangeiro, tem muito brasileiro no seu time? Tem. No time que eu estava, né? Oficialmente, o meu vínculo com o último clube encerrou no dia 31 de maio. Mas muitos estrangeiros, muitos locais, né? Da Indonésia, obviamente. E brasileiros, tanto na comissão técnica quanto atletas, né? Inclusive tem um menino que é de Leopoldina, que é o João Pedro Raiol. Sim, pô, você nem sabia que ele tava jogando, não. Ele é auxiliar técnico, ele é preparador eu físico, conheço, desculpa. manda um abração pra ele, pô. Eu sei Ele foi amigo do João há muito tempo. Sim, eles passaram a infância bastante tempo, eu sei da... Não sabia não, João Pedro. Poxa, um abraço aí pra você, pra sua mãe. O João Pedro, cara, hoje é um grande amigo e ele é um cara que me ajuda a sustentar bastante também, que ele é um cara também que é muito família, que tá sempre... que valoriza as mesmas coisas que eu valorizo, né? Ele de Leopoldina, então tem essas raízes bem fortes assim também. Espalha aí na Indonésia esse canal, hein, cara? Isso movimenta pra gente aí essa interação, curtir, comentar, isso ajuda demais o canal aí. A nossa comissão técnica hoje, ela é formada, a comissão do Fábio, né? Basicamente formada por brasileiros. Nosso último trabalho era o Fábio, treinador principal, eu como auxiliar técnico, o João Pedro Raiol como preparador físico, o preparador de goleiros é o da história de Fortaleza, que é o João Gabriel, ele é de Juiz de Fora, e aí tinha alguns outros brasileiros que já estavam no clube antes da gente chegar, o Antônio, que é o fisioterapeuta, o Fábio, que é o preparador de goleiros da categoria de base, o Jackson, que é um cara ídolo na Indonésia de alguns clubes que tá como manager também das categorias de base. Enfim, e como jogadores, vários jogadores de diferentes nacionalidades. E aí fica fácil de encontrar, né? Ameniza um pouco também, né? Exato, cara. O fato de ter brasileiro, assim, nos clubes facilita bastante, assim. Facilita até em relação... Às vezes você quer comer uma coisa diferente, tem um jogador que é a esposa dele. O jogador é o Joel. Na época, a esposa dele, quando ele tava com a gente no clube, a esposa dele sempre fazia pão de queijo, coxinha, isso... São coisas que a gente... Parece que é normal pra gente, assim, a gente não dá o valor que deveria dar, mas quando a gente tá fora isso faz muita diferença, a culinária lá é qual a pegada mais, assim? Então, a culinária deles é um pouco diferente, assim, um pouco não, a culinária deles é bastante diferente da gente. Dá pra gente sentir o gosto de Brasil, vamos dizer assim, dá pra gente manter uma alimentação parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, mas mais em casa. Você consegue comprar um peixe, um frango. O porco lá é um pouco mais difícil de encontrar por conta de ser um país majoritariamente muçulmano, né? Então a carne de porco assim, é um pouco mais difícil de encontrar. Mas na rua, a comida tradicional deles não é tanto o que a gente consome, né? É bastante diferente da gente. Eles gostam muito de fritura, frango frito, até o arroz deles é frito, que o prato mais tradicional deles é o nasi goreng. Nasi significa arroz. Goreng significa frito, então eu brinco que tudo deles lá é goreng. Aí eles falam, nasci goreng, eu falo, nasci em Juiz de Fora. Você não nasci goreng, não, nasci em Juiz de Fora. Você vai chegar no bar, então, fala, nasci goreng, não, em Juiz de Fora. É isso. Mas é bem diferente, Alex, eles têm uma cultura diferente da nossa. Assim. E a língua? Cara, a língua deles é bastante diferente da nossa. É na boca, né? É verdade, é parecido, então é a mesma coisa. Parecido. Mas eles falam bastante diferente da gente, assim,
É um dialeto... Lá dentro da Indonésia tem diferentes dialetos, mas existe o idioma oficial, né? Que é o Bahasa Indonésia. Pra gente, a gente pode falar indonês, né? Hoje eu já falo bastante coisa, assim, da língua deles. Já tô há 2 anos, né? O João Pedro fala ainda mais do que eu. O João Pedro tá há 3 anos. O João Pedro é praticamente fluente, assim, na língua. Eu falo bastante coisa já também. Tô um pouquinho abaixo dele no nível do idioma local, assim, mas falo bastante coisa. Pelo interesse também do dia a dia. E nos treinos, então? Então, Alex, são experiências... Eu tive experiências diferentes em 2 clubes, porque nesses 2 clubes que eu já trabalhei lá, a gente teve a oportunidade de trabalhar com um jogador de diferentes nacionalidades. Coreia, Japão, Grécia, Uzbequistão, Quinguistão, Portugal, Brasil, Argentina, Colômbia, Síria, Líbano. Então, assim, diferentes países. Então, assim, a comunicação com eles em cada clube era de maneira diferente. Pelo seguinte, no primeiro clube, o nosso tradutor, que era o assistente técnico também da comissão, ele era um local que falava inglês. Então, a nossa comunicação, basicamente, a gente falava em inglês e ele traduzia para a língua local. E, obviamente, com os portugueses e com os brasileiros, a gente falava em português. E com os estrangeiros, quando a gente queria ter um contato um pouco mais direto, a gente falava com eles em inglês, enfim. Nesse clube que a gente estava agora, que é o meu primeiro clube nosso na Indonésia, primeiro clube meu, no caso, né? Que eu trabalhei com o Fábio na Indonésia, foi o Persita, que é da cidade de Tangerang, e o clube que eu estava agora é o Borneo, da cidade de Samarinda. E aí, lá foi uma situação um pouco diferente, que o nosso tradutor era um paraguaio, o nome dele é Pedro. Ele era assistente técnico também da nossa comissão e também fazia o papel de tradutor. E aí, ele fala português também, fala espanhol, fala português e também fala a língua local. E aí, a nossa comunicação basicamente era em português, e aí o Pedro traduzia pro idioma local. Mas, como no nosso grupo tinha jogadores que não falavam nenhuma das 2 línguas, muitas vezes eu ou o João Pedro tinha que traduzir para o inglês, entendeu? Então, assim, hoje eu digo que o nosso treino é muito legal, assim, porque às vezes fala 3, 4 línguas dentro do... Doideira, porque o espanhol, né? Também a gente e não atrapalha aprendeu. Um pouco, atrapalha um pouco, assim, quando a gente... Você fala aquela coisa... Traduz logo isso que eu tô Exato, assim, atrapalha um pouco, assim, de não ter essa comunicação direta. Às vezes a gente perde até um pouco de tempo, assim, gasta um pouco mais de tempo, por exemplo, numa palestra de vídeo, para dar um feedback, quando você precisa dar um feedback mais específico, você depende do tradutor entender o que você está falando para ele poder passar. Mas por conta dessa dependência, assim, né, de um tradutor para poder passar e dessa dificuldade, que às vezes quando a gente quer passar a mensagem um pouco mais rápida, que eu acredito que a gente tenha criado esse interesse realmente em aprender a língua, sabe? Hoje em dia eu consigo dar muitos feedbacks, eu consigo conversar muito na língua local, o inglês eu consigo comunicar, tenho a fluência e tal, mas na língua local eu ainda não sou fluente, pretendo caminhar para isso, já entendo bastante, já consigo comunicar, eu comunico com muitos atletas assim diretamente, sabe? E o futebol tem a facilidade também que o futebol é muito visual, né? Então às vezes a gente usa a prancheta tática, a gente aprende, por mais que eu não seja fluente na língua, as palavras do futebol, sim, eu domino bastante coisa, entendeu? Então assim, pelo fato de dominar as palavras-chave, dominar essas situações específicas que eu preciso usar no dia a dia, eu diminui bastante essa dependência minha de um tradutor da língua local. Então, hoje mesmo, obviamente, com quem fala português e inglês, eu consigo comunicar diretamente sem a dependência de um tradutor, e com quem está na língua local, eu já consigo conversar bastante coisa. É um pouco diferente de trabalhar no Brasil, quando você tem que falar só português, mas, cara, com algumas estratégias que a gente usa no dia a dia, com esse aprendizado, a gente consegue diminuir essa dificuldade. Qual que é o fuso horário? A Indonésia, se eu não me engano, são 4 fuso horários. É engraçado que eu tô indo pro meu 3º clube e muito provavelmente, a gente ainda não assinou, né? Então, mas assim, muito provavelmente eu vou viver meu 3º fuso horário diferente. Na primeira cidade era um fuso horário de 10 horas a mais que aqui. Na segunda, 11 horas a mais. E aí a gente, quando são 10, 11 horas, a gente tem que sempre ficar fazendo conta, né? E existe uma possibilidade de eu ir pro clube onde a cidade, onde a gente provavelmente vai morar, é um fuso horário de 12 horas. Então facilita um pouco, né? Então o horário que é aqui, por exemplo, agora 8 da noite aqui, é só trocar o turno. 8 da manhã lá, fica um pouco mais fácil. Então não precisa ficar fazendo conta, sabe? E os treinos encerram que horas? Cara, então, isso vai muito do treinador e da cultura do clube e da cidade, entendeu? Por exemplo, no primeiro clube, a predominância dos treinos era no período da manhã,
começava num horário de mais ou menos 7h30 da manhã, por conta também de ser muito calor, então não dá para começar, por exemplo, 9 da manhã, porque é um sol insuportável, a gente não pode também expor os atletas a tanto desgaste. E no segundo clube agora já existia uma cultura no clube também, que foi conversado com o treinador optou por fazer os treinamentos no período da tarde, e existem os dias que a gente faz treinamento em período integral. Geralmente é uma vez só na semana, dependendo se for só um jogo na semana, mas isso varia muito com a preferência do treinador e com a cultura que já existe no clube, na cidade, entende? Como é 12 horas, eu já sei. Eu vou mandar o link para você matar a saudade da região, para você participar. Meia-noite lá, né? Pois é, aqui, velho, fudeu, né? Aí lascou pra Não, você. mas às vezes dá para acompanhar. Pois é. Um bate-bola rapidinho aqui, que a gente vai caminhando para o final, porque como a gente está sendo transmitido também pela Rádio 267, se a gente não acabar na hora certa, agora lá começa o comercial e zoneia o negócio tudo. Qual a diferença dos treinos do Brasil para a Indonésia? Cara, eu acredito que assim, a Liga da Indonésia ela tá crescendo bastante o nível, sabe? Ela tem levado muitos estrangeiros e ela aumentou a quantidade de estrangeiros que podem atuar. Então, quando eu cheguei lá, era um número de estrangeiros que poderiam jogar, o número de estrangeiros que tinha que poderia ter em campo, e esse número foi aumentado. E eles têm levado treinadores e atletas do mundo todo, sabe? Muita gente da América do Sul, muita gente do Brasil, alguns da Europa também. Então tem subido muito o nível da liga, sim, mas a liga ainda precisa evoluir em alguns aspectos. E muito por conta também de ter muitos locais, a Indonésia tá evoluindo em relação à categoria de base. Eu acredito que exista muito talento lá, mas que precisa ser lapidado. Então, como a categoria de base ainda está crescendo, está no momento de evolução, ainda inclusive estão levando profissionais de fora da Indonésia para treinar os profissionais de lá e para qualificar tanto os treinadores quanto os atletas, esse nível tem aumentado, mas ainda chega muito o atleta local com um nível de entendimento um pouco abaixo dos estrangeiros, sabe? Com nível de entendimento, com nível de conhecimento do jogo um pouco abaixo de alguns estrangeiros. Então, a gente aprendeu, eu particularmente, eu carrego comigo, eu aprendi a simplificar um pouco mais, sabe? Porque às vezes no futebol, especialmente quando a gente está começando, a gente quer criar muitas coisas diferentes, a gente fica naquela ansiedade ali, né? Ansiedade pedagógica de querer colocar em prática tudo que você aprendeu na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo ano, enfim. E querer colocar muita coisa nova. Quando às vezes você dá um passinho para trás, é o melhor que você pode fazer. Então, não que a gente vai deixar de fazer coisas diferentes, porque a gente precisa fazer coisas diferentes também para poder evoluir os atletas locais e os atletas estrangeiros também. Mas talvez o grande desafio lá, cara, é realmente equalizar, você criar um contexto de treino que ele faça tanto sentido para quem tá nesse nível quanto para quem tá nesse nível. Então, não deixar de evoluir esse cara, mas também não deixar de fazer esse cara aprender e crescer, não para eles se equilibrarem, mas para ambos evoluírem, sabe? Então, acho que criar treinos, criar exercícios que façam sentido e passar o vídeo de uma maneira para eles também, criar uma maneira de jogar que faça sentido para todos eles, chegarem num ponto de... Não seria ponto de equilíbrio, mas numa química assim, perfeita pro time, talvez seja a grande diferença lá. Ping-pong agora é rapidaço. Melhor time da Indonésia. Meu próximo clube. Sempre vai ser o que eu tiver. A maior torcida da Indonésia. Cara, a maior torcida da Indonésia são... Eu posso dizer que são dois clubes, é o Persib e o Persija. Inclusive o Persija é quem tava lá, o nosso amigo Ítalo Rezende. Sim. Tava lá no Persija, são dois clubes assim de massa, assim. Dois clubes de massa na Indonésia. Melhor técnico do Brasil. Vou puxar sardinha pra região, Léo Condé. Melhor clube do Brasil. Comercial de Argirita. Porra, aí o cara é sinistro mesmo. Quem vai vencer a Copa? Cara, eu tô na torcida pelo Brasil, eu acredito realmente que tentando trazer um pouco de tirar um pouquinho do coração também isso, mas trazendo uma análise técnica também, eu acredito muito que o Brasil tem muita condição de ganhar a Copa, não vejo o Brasil como favorito. Eu acredito que o Brasil tenha muita chance, eu não vou dizer quem vai ganhar, mas eu posso dizer que vai ficar entre Brasil, França e Portugal. Eu apostaria nessas 3 seleções, chegando entre as 4 ali. Neymar titular ou não? Aí você apertou pra mim. Eu prefiro deixar... Eu acho que o Neymar vai ser muito importante em alguns contextos. Eu acredito que ele não vai ser titular. Mas eu sempre fui a favor da convocação dele.
Talvez ele não seja o mesmo jogador de anos atrás, talvez ele não seja o cara para ser titular da Copa, mas eu acredito que ele vai ter uma importância muito grande, tanto dentro quanto fora de campo na nossa Quem que tem que seleção. pendurar 9? O Ancelotti, às vezes, ele não utiliza, não usa um 9 fixo ali, né, cara? Eu gosto muito do Igor Thiago, mas eu sou muito fã do Endrick também. Eu acho que o Endrick... E assim, o Endrick, além de qualidade técnica, eu acho que ele tem um... Cara, tem coisa que é difícil de explicar no futebol. O Endrick, ele tem alguma coisa com ele, assim, que ele consegue carregar a atenção pra ele. Eu acho que ele vai ser um cara muito importante na Ainda Copa. que o Ronaldo Fenômeno. Não, aí não tem como comparar. Ronaldo. Ronaldo ou Romário? Puta. Não sei opinar. Rapaz, olha só. Chegando ao final aqui do Pode Sou, que honra, cara, que honra mesmo, que alegria para mim. Tá curioso dessa programação que eu falei da Rádio 267? Alexa, toca a Rádio 267, vai tocar na hora. Alexa, aquela programação da Rádio 267 também vai tocar. A Rádio 267 está na Alexa, está no seu aplicativo, é só baixar aí. E hoje quintou com Pode Sou, combinou geral com Vinicim Xavier, de Argirita para o mundo. Claro que ele vai deixar as considerações finais aqui, mas quero novamente falar que para mim foi uma honra tê-lo aqui. Sabe, faz parte da minha grade de amigos, de pessoas que eu admiro e hoje no nosso canal. Estou muito feliz, Vinícius. Obrigado, Alex. Você também é um cara que eu admiro muito. Falei com você antes disso aqui. Eu gosto de pessoas que buscam coisas diferentes, que não ficam só no convencional. Não tem problema nenhum de ficar no convencional, de viver uma vida normal. Eu acho muito lindo, assim, quem vê beleza nisso. Eu acho que a gente tem que ver beleza nas coisas simples também, nas coisas comuns. Mas eu valorizo muito também quem busca as coisas diferentes. Eu sou esse cara que eu tô sempre buscando fazer coisas diferentes. Mas assim, cara, se eu puder deixar uma mensagem, assim, uma consideração final, como a gente falou tanto aqui, né, da nossa região, da nossa cidade, que é Argirita, falar pra todo mundo, cara, de não deixar de sonhar, sempre acreditar, saber que a gente sempre vai ter dificuldade na nossa vida, as dificuldades continuam, independente de onde eu estiver, onde você estiver, que só muda o tipo, acho que é o que eu sempre falo, né, todo mundo tem problema, o que muda é o tipo de problema. E, cara, mais uma vez falar em relação à saúde mental também, a pessoa continuar acreditando, saber que às vezes a gente vai ter momento de dificuldade, às vezes é importante a gente procurar ajuda profissional, ajuda na família, ajuda nos amigos, que são as pessoas que vão sustentar a gente. E seguir, cara, se tem um sonho, se tem um desejo, estudar, trabalhar, fazer o que for preciso para alcançar aquele objetivo ali, traçar metas que no tempo de Deus as coisas acontecem. A gente precisava de mais umas 2 horas para tanta história bacana, para a gente dar um gás nessa molecada através da vida do Vinícius. Mas a gente chega ao final e eu tenho que agradecer ao Sicredi, né, que é uma cooperativa de crédito que incentiva muito, que deixa parte do seu lucro no esporte, em projetos sociais, fundamental, cara, para uma transformação real do nosso país, mais especificamente das regiões, onde o Sicredi chega, ele chega juntinho, ajudando muito, né, nesse associativismo, nessa coisa tão bacana que o Sicredi faz. PC Anas Duque, Stone House, Instituto Caminhos da Mente, muito obrigado aí pela moral. E esse programa também eu deixo em homenagem ao meu amigo, que eu até acabo de ver aqui agora, que o seu filho, o Luke, cara, acabou de... Deixa eu achar aqui de novo. Ele acabou de comentar aqui agora, compartilhou essa matéria. Luiz Otávio Meneghitti, pensa num jornalista de extrema responsabilidade, de muito amor pela região toda, mais especificamente na cidade de Leopoldina, que a gente está instalado aqui, a empresa, a nossa estrutura, e um cara apaixonado pelo esporte. Eu me lembro muito na época da equipe Tubarão aqui, que era uma parceria do Posto Novo Milênio, que era nosso, e da Academia. A gente entrava com a estrutura, ajudando em viagens, a gente pagando para algumas crianças do projeto social, e ele estava sempre ali incentivando, ele sabia das dificuldades, como assim uma equipe que foi campeã mineira dos vinculados à Federação Aquática Mineira, que foi
tetracampeã na época regional, que ganhava tudo na região, não tinha uma piscina para treinar. E não tinha também tanta vontade de se ajudar e entender que esse projeto era de extrema importância para tantos jovens e para a vida da cidade. Mas ele sentia também junto conosco, e ele vibrava, e ele, cara, sem comentários, uma perda muito grande. E eu fico muito triste porque eu falei com ele recentemente, ele e a família seriam um dos próximos episódios nossos. E olha o que ele falou, ele estava tão chateado que ele estava enfrentando um problema na família, sabe, com a esposa, tal, algumas dificuldades ali com a questão de saúde, e acaba que ele partiu antes, né, precocemente. Mas eu vi um velório onde as pessoas estavam sentindo de verdade. Há muito tempo eu não vi um velório aqui na cidade de Leopoldina com tanta gente e as pessoas sentindo de verdade. Eu quero reforçar, né, os nossos sentimentos a todos os familiares, a todos os amigos, e falar que, de fato, Leopoldina e toda a região perdeu um baita de um profissional e que o grupo leopoldinense se refaça aí, nem sei qual é a palavra, que busque forças para continuar esse trabalho tão importante e de posicionamento na cidade de Leopoldina. A todos os amigos familiares da família Pode Sor, da nossa empresa e de toda a Leopoldina e região, os nossos sentimentos. Encerramos por aqui mais um episódio e, claro, que a pergunta agora vai para o Vinicim, que o Galvão está falando com ele. Pode isso, Vinicim! Pode, sou. Ah, é nóis! Fechado!